Sejam bem-vindos a mais uma conversa da série Mulheres com Eco. Aqui comigo tenho, naquela ponta, Teresa Ponce de Leão, que é Presidente do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Maria João Guedes, que é Professora de Governança no ISEG, a Filipa Pantaleão, Secretária-Geral do BCSD, que é o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, e, finalmente, Lúcia Cavaleiro, que está como porta-voz da Tabaqueira. Sejam todas bem-vindas, muito obrigada pela vossa presença. Começava por vos perguntar, de novo ali à minha ponta oposta, porque todas desempenham cargos de gestão ligados à sustentabilidade. E eu gostava de saber um bocadinho mais sobre a ascensão que tiveram nas vossas carreiras. E então, indo ali até à Teresa, saber, sendo que é uma mulher que está num mundo bastante técnico, bastante das engenharias, que é o mundo da energia, como é que tem sido essa sua ascensão? Que fatores é que considera que lhe permitiram destacar-se num mundo que se calhar não seria o mais favorável e portanto, consagrar-se agora como Presidente e estar aqui como exemplo? Muito obrigada por este convite. O meu percurso profissional deve-se fundamentalmente a uma capacidade de eu gostar muito da descoberta, de fazer coisas novas e não ter medo de arriscar. E na altura em que eu, como professora da FEUP, que também sou, quando começaram os contratos com a Comissão Europeia, e que privilegiavam na altura também as mulheres, porque já havia essa preocupação de paridade, eu sempre me disponibilizei para ir para fora, apesar de que tinha 2 filhos pequenos, mas de qualquer forma, com muito apoio familiar, sempre me disponibilizei para uma quantidade enorme de contratos, quer avaliação de projetos, avaliação de setores da própria Comissão Europeia, avaliação dos programas quadro, portanto, isso deu-me, para além de me dar uma experiência muito grande, permitiu-me conhecer outras pessoas. E conheci, na altura, no âmbito de um projeto com quem colaborei bastante, a ministra, na altura, que me convidou para exercer as funções de vice-presidente para o setor técnico do INETI. Eu não posso dissociar essas duas coisas, mas, de facto, acho que a minha característica é uma característica um pouco irreverente e gostar muito de fazer outras coisas e ter novos contactos. Tendo em conta o que diz, pensa que ter-se cruzado com uma ministra em vez de um ministro teve alguma influência, seja que lhe deu mais conforto, que sentiu que foi positivo nesse aspecto de ter já uma mulher que é numa liderança a puxar se calhar outra para a liderança também? Não lhe consigo responder a isso, até porque o convite foi feito por 2 ministros. Na altura o INETI dependia do Ministério da Economia e do Ministério da Educação, portanto um era homem, outro era mulher. Não sei se o facto não é fácil responder diretamente a essa questão. Mas pronto, foi muito pelos contactos, mas também pela disponibilidade de abraçar desafios que se calhar são mais desconfortáveis para a maioria das pessoas, de ir para o estrangeiro, portanto todo um à vontade que também contribuiu. Exatamente, aliás, eu nessa altura, que era também, como professora da FEUP, era investigadora do INESC, agora é INESC-TEC, e na altura diziam-me a investigadora ou o investigador mais viajado do INESC, porque de facto tinha muita predisposição para participar quer em muitos projetos, quer em muitos processos de avaliação dentro da Comissão Europeia. E passava... Agora é fácil porque há também a possibilidade de avaliar online, mas naquela altura passava semanas inteiras em Bruxelas. E trouxe-a aqui hoje, que é um ótimo sítio para estar. Agora, indo à Maria João, sendo professora de governança, está especialmente atenta ao tema, a estas matérias, e fico curiosa se lhe facilitou a identificação de alguns obstáculos e talvez também então o contorno dos mesmos para chegar também a onde está hoje. Sem dúvida, comecei-me a perceber dos obstáculos e comecei a querer ter um papel ativo, comecei a querer mudar.
comecei a perceber, a querer perceber porque é que existiam e o que é que poderia ser feito para mudar. E tem sido essa a minha, tem norteado a minha carreira, portanto, quero perceber o que é que leva a que as mulheres, essencialmente, não cheguem ao topo da mesma maneira que os homens, o que é que poderá ser feito para ajudar a promover a igualdade, a equidade para todos, para quem quer chegar ao topo, tem essas possibilidades e que não esteja afastado por uma questão de género, ou de idade, ou de um background menos favorecido, etc. Portanto, perceber o que é governance e como é que as empresas podem ser geridas, controladas de modo a poder criar condições para todos que aspirem a chegar ao topo, tem sido importante e, claro, tenho aprendido também, não é? E tenho sentido na pele obstáculos por ser mulher, alguns anos por ser nova, e isto tem feito com que vá procurar projetos e investigar em áreas que eu acho que onde é preciso fazer alguma coisa e onde é preciso interagirmos. Portanto, o seu interesse na governance vem também muito de um lugar pessoal, de perceber na sua vivência que havia questões que a estavam a travar de alguma forma. Eu comecei, o meu doutoramento foi em governance, mas mais na área quantitativa, mais na área da gestão financeira. Eu vivi em Inglaterra nessa altura e não senti muita discriminação, né, nessa altura, mas quando voltei para Portugal senti que se houve uma decolagem entre homens e mulheres, portanto, no meio académico havia muito poucas mulheres no topo, ou não havia nessa altura nenhuma catedrática, depois houve a primeira catedrática mulher, e eu via tantas colegas tão capazes, tão competentes, tão brilhantes, e porque é que elas não estavam no topo? Porque é que às vezes colegas menos capazes chegavam ao topo e essas mulheres não chegavam? Mas porquê? O que é que se passa? O que é preciso fazer? Portanto, não é uma questão de competência. Então, o que é? E foi uma das razões com que eu depois comecei a divergir mais para a área da governance e dentro do ESG o GI é aquela parte que eu tenho investigado mais, eu tenho mais interesse e onde tento contribuir. Mas na sua experiência existem obstáculos que a tenham marcado de alguma forma mais do que outros para perseguir esse interesse? Eu tive alguns obstáculos, mas também tive sempre a resiliência para tentar ultrapassá-los. Por exemplo, coisas simples, ou às vezes mais subtis, como estamos em reuniões e as mulheres, ou no meu caso eu, dar uma opinião e ser ignorada, e depois o meu colega ao lado, homem, diz exatamente o que eu digo, como se fosse a melhor ideia do mundo. Ou eu estar como orador em algum sítio, depois vir um homem que sente que tenho que explicar aquilo que eu estou a dizer, porque o que eu disse não foi suficientemente claro. Essas coisas atrapalham um pouco, uma pessoa pensa, mas porquê é que vem aqui uma pessoa que percebe menos do que eu, está aqui a tentar explicar o que eu disse de maneira pior, não é? Portanto, essas coisas deixam algumas marcas, mas o que eu tentei fazer foi, não vou deixar aqui a bater, vou combater, vou criar condições para mostrar que sou capaz, que sei, e que as outras mulheres que vão vir depois de mim que não tenham que sentir isto. E eu espero que as minhas alunas, que os meus alunos não tenham que sentir nada destas coisas, que tenham um ambiente mais aberto, mais inclusivo, mais acolhedor também, para poderem fazer as suas carreiras. E um trabalho com propósito normalmente sai melhor, sai mais bem feito. E então passava à Filipa, que se move muito em sustentabilidade. O currículo vem da área dos resíduos, que é importantíssima para a sustentabilidade, e agora como secretária-geral do BCSD. E então até abria um bocadinho a questão, a perguntar se a sustentabilidade é uma área mais aberta de alguma forma ao talento feminino. Será mais fácil uma mulher destacar-se nestas áreas ligadas à sustentabilidade do que noutras, também pegando um bocadinho na própria experiência? Diria que de uma forma otimista sim, porque há efetivamente maior propensão e mais mulheres a trabalharem a área de sustentabilidade, tanto na versão do S como do E há muitos anos. Do G também, porque principalmente se vierem do background mais de jurídico também existem mais mulheres do que homens, portanto eu diria que sim, em número. Eu penso que a dificuldade é sempre é fazer ponto disto, não é?
O problema não é em setores que há mais mulheres a trabalhar do que homens, as mulheres serem líderes. Eu acho que isso acontece. O problema é onde há mais homens a trabalhar do que ao contrário, não é? E não haver esse contraponto. Portanto, eu diria que sim, sem dúvida que vai haver mais mulheres a trabalhar na área da sustentabilidade e em cargos de liderança na sustentabilidade. Mas também depende muito do próprio percurso que cada um escolhe. Portanto, o que nós temos que fazer é falar sobre o assunto, que é o que tem vindo a ser feito nos últimos anos, exatamente para demonstrar que não há obstáculos, não há nenhum obstáculo físico nem mental para as mulheres não poderem evoluir na carreira. Claro que há medos, pode haver até algumas características de personalidade que nos deixam ficar um bocadinho para trás, ou não aceitar uma determinada promoção, e a maternidade está muito ligada a esse género de decisões que podemos ter a nível pessoal, ainda que obviamente cada pessoa seja absolutamente livre de escolher as opções que quer para a sua vida, não é? Portanto eu acho que é um bocadinho, mas sem dúvida que estou otimista em relação a isso. Nas áreas em que se moveu, sentiu algum desafio particular por esse equilíbrio entre mulheres e homens ou outros? Como eu estive sempre ligada mais à área de negócios e dentro da empresa onde trabalhava, realmente trabalhava com muito mais homens do que mulheres. Normalmente até era a única mulher a trabalhar e nesse aspecto sinto que tive mais voz, até um bocadinho contra a natura, porque ao fim e ao cabo era uma voz da diferença, era a voz que marcava pela criatividade, porque via as coisas de uma maneira que se calhar não eram vistas pelas outras pessoas, e o facto de estar num meio em que as pessoas estavam abertas a ouvir essa opinião, que nem sempre acontece, ou não serem paternalistas relativamente a essa opinião, permitiu-me crescer e evoluir na carreira. Portanto, acho que aí fui privilegiada no meio, apesar de ser um meio mais masculino. Tive pessoas que estavam dispostas a ouvir o que eu tinha para dizer, por isso sim. Mas sente que promoveu isso de alguma forma em particular ou foi mais natural? Se partiu de mim? Sim. Não, acho que talvez a personalidade, não é? Eu também sempre disse aos meus chefes que eu podia fazer aquilo que eles diziam, mas ia dar sempre a minha opinião. Pronto, e talvez seja mais corajoso, não acho que seja assim uma característica, mas eu gosto de dizer o que penso e gosto de discutir ideias, portanto sempre para perceber outros pontos de vista que eu não esteja a entender ou para conseguir ter algum crescimento em termos de conhecimento. E eu acho que isso acabou por ser uma característica minha que me ajudou no meio, mas não acho que isso tenha sido decisivo. Acho que, acima de tudo, ter receptores que estão dispostos a ouvir é mais importante. Entendo. Lúcia, pronto, no seu caso, agora está na tabaqueira, mas tem uma experiência empresarial grande e, portanto, também estou curiosa como é que se foi afirmando de empresa em empresa, o que é que considera que foi os seus pontos fortes que lhe permitiram agora estar como porta-voz? O meu percurso começou pelo jornalismo, curiosamente, portanto, alguns no tempo fomos colegas, mas eu fui sempre muito interessada na evolução, na descoberta, naquela curiosidade ativa de perceber até onde é que nos levava. Não senti particularmente, porque também me identifico muito com o que as convidadas de painel disseram, portanto aquele estímulo por fazer muitas vezes acaba também por ser impulsionador para nos levar a alguns sítios. Curiosamente fui parar à comunicação corporativa também a convite de uma mulher, portanto que eu na altura não sabia muito bem, andei ali ainda perdida entre as duas áreas a experimentar, voltei para o jornalismo, etc. E depois acabei por ser recrutada grávida de 36 semanas há 17 anos para uma empresa. E eu acho que nós temos também, muitas vezes, isto acaba por nos ficar inconscientemente, um autopreconceito. Porque eu própria achava, quer dizer, mas porquê é que me vão recrutar estando eu neste estado, não é? E de facto, estou atualmente numa empresa que é a antítese de tudo isso, porque
eu estou aqui, eu sou responsável de comunicação corporativa, portanto, em teoria, não trabalho uma única área apenas, mas sou estimulada precisamente a representar a empresa em diversos fóruns para falar de vários temas, e eu acho que isso também é uma forma de empoderamento. A nossa Chief Sustainability Officer é uma mulher, portanto, em termos globais. A nossa Manager de Sustentabilidade na nossa fábrica em Sintra é também uma mulher. E a tabaqueira tem 48% dos cargos de gestão local ocupados por mulheres. Curiosamente, no meu processo de seleção, achei muito interessante nunca me terem perguntado a minha idade, que não ia no meu currículo, nunca me terem perguntado se eu tinha filhos, nunca me fizeram nenhuma pergunta de cariz pessoal. E, curiosamente, até estávamos antes do painel a comentar que agora, recentemente, na empresa, portanto, na seleção de um cargo de liderança, foi escolhida uma colega que está precisamente neste momento grávida e que a empresa sabe que ela vai estar provavelmente 8, 9 meses fora, entre ter o bebê e a licença, mas que percebeu que ela era o perfil certo para a função e, portanto, a empresa decidiu que vai substituir, porque essa é uma posição que tem que ser ocupada, dar-lhe o tempo que ela precisar, que ela entender que precisa nessa fase da vida dela, e quando voltar é a pessoa certa para essa função. E, portanto, esta cultura da meritocracia, independentemente do género, acho que é muito importante para nos fazer também ir evoluindo nas nossas carreiras. A todos, homens e mulheres. Exatamente. Pronto, percebo que recentemente, pelo menos, tem um ambiente bastante favorável. No entanto, queria perguntar de qualquer forma se sente que ao longo da sua carreira teve de fazer cedências, sacrifícios para poder chegar ao papel que tem agora. Eu acho que nós temos sempre que ser muito resilientes, acho que temos que ser muito apaixonadas pelo que fazemos e termos muita vontade de ir fazer diferente e de transformar. Eu acho que esta vontade de transformar, no fundo, me fez chegar hoje a uma empresa que de facto está com o objetivo de transformar o negócio. E, portanto, quando se fala em sustentabilidade, eu no meu dia-a-dia, independentemente das minhas funções, eu penso na sustentabilidade, porque a Tabaqueira colocou já há alguns anos, e Tabaqueira, só para quem não sabe, é subsidiária portuguesa do grupo Philip Morris International, e colocou a sustentabilidade como o pilar do seu negócio, e portanto tudo gira em torno da sustentabilidade, destas 3 letrinhas do ESG. E o que eu acho é, além destas condições que nós efetivamente temos, portanto são prática da empresa, eu acho que aqui o truque e o segredo é a consistência, ou seja, o ESG não é algo que na tabaqueira vá ao lado, é algo que está no centro da sua estratégia e, portanto, para nós é natural e diariamente conversamos entre todos sobre estas letras e sobre o que cada projeto implica. Mas em relação à sua experiência pessoal, como mulher, numa empresa que, apesar de favorável, e a insistir de qualquer forma, se não sente que teve de fazer algum tipo de sacrifício para chegar onde está? Eu não sinto isso, sinto que na altura que, quando fui recrutada há muitos anos grávida, sim, aí tive que abdicar um pouco do tempo que eu poderia estar nessa fase da vida para não perder tanto tempo a chegar a essa oportunidade, porque, enfim, há muitos anos isto era um tema, não é? Agora se calhar é um bocadinho mais, já está um bocadinho mais comum, já é um bocadinho mais comum, mas de facto era um tema e aí sim, acho que tive que trabalhar um pouquinho mais para garantir que conseguia efetivamente ir evoluindo e ir desempenhando funções diferentes dentro daquilo que era o percurso, para também não estagnar e garantir que ia conseguindo evoluir naquilo que fazia e naquilo que era a minha capacidade de entrega para eventualmente hoje chegar onde estou também. Entendido. Pensávamos então, agora que também sabemos um bocadinho melhor a vossa história e como é que encaram estes desafios que vão surgindo na vida profissional, perguntar que medidas é que vos parecem, se calhar, mais urgentes e necessárias, talvez também porque mais eficazes, para combater alguns dos problemas que foram identificando e que parecem mais relevantes para que as mulheres consigam finalmente uma situação igualitária com os homens. E então voltava à Teresa a perguntar-lhe, na sua experiência, no seu contexto, que medida seria essa que destacaria como que seria importante para conseguir mais, não só a Teresa, mas também quem lhe segue?
Muito bem, nós, com a minha responsabilidade à frente do LNEG, permite-me induzir algumas boas práticas neste sentido e, de facto, recentemente tivemos um projeto que se chama Conselho LNEG e que permite conciliar a vida profissional, seguir as boas práticas. Nós fomos já certificados nesse sentido, mas o objetivo deste projeto é conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Este projeto destina-se a facilitar a vida das mulheres, mas não só, porque as mulheres, e não só, as mulheres e os homens, têm muitas vezes pessoas mais velhas a seu cargo, têm crianças a seu cargo e, portanto, esta conciliação é muito importante. Como é que implementamos este projeto? A partir do momento que a função pública é muito rígida e, portanto, não, havia passos que eu gostaria de dar no passado, e não é num passado recente, e que não era possível porque estava a usar determinadas regras. No entanto, com a pandemia, todos aprendemos que é possível fazer teletrabalho, todos aprendemos que é possível gerir o tempo de trabalho das pessoas de outra forma, e isso deu-nos, de facto, uma enorme flexibilidade para que, passada a pandemia, utilizássemos as boas práticas da pandemia. Nós conseguimos demonstrar que em pandemia tivemos muito bons resultados no desenvolvimento de alguns projetos emblemáticos para o LNEG. Porque não manter essa forma de trabalhar? Não foi fácil, porque a resistência veio da parte, normalmente veio mais da parte dos homens, mas não só, também das mulheres. Mas temos que ser convictos naquilo que queremos fazer, e foi isso. E neste momento o LNEG é uma instituição onde penso que, apesar de sermos função pública, todas as pessoas se sentem bem, porque ninguém é prejudicado pelo facto de ter um problema pessoal, e é possível perfeitamente conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Acresce que também, no caso das mulheres, nós somos muito ecléticas e às vezes conseguimos estar a fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo, como seja estar a resolver problemas profissionais e, em simultâneo, estar a olhar para algo que temos que ter mais atenção em casa, mas isso é possível. Isso permite que, na minha opinião, e é possível medir, que as pessoas sejam mais produtivas, porque são mais felizes no seu dia-a-dia. Não estão pressionados pelos tempos de filas de trânsito, pelo apanhar transportes muitas vezes difíceis, às vezes em dias complicados, dias de muita chuva, dias em que há greves, etc. E isso é possível trabalhar de forma harmoniosa, ultrapassando esses problemas. E entendo que esse equilíbrio então beneficia sobretudo o lado das mulheres da empresa? Ou sendo que ainda as mulheres são aquelas que são mais pressionadas pelo apoio familiar, claro que é as mulheres que são mais beneficiadas nesta matéria. Mas com o objetivo, se calhar, sendo que não há distinção aí entre sexos, no fundo também têm esses homens agora mais disponíveis para Sim, eu por acaso pessoalmente não me posso queixar, porque tenho um marido em que toda a nossa vida foi baseada na divisão de tarefas, portanto sou privilegiada. Mas este privilégio que eu tenho permite-me pensar para definir as políticas dentro do LNEG, para garantir que as mulheres têm essas oportunidades de poder conciliar a vida profissional com a vida pessoal. E claro que são as mulheres as mais beneficiadas. Um ponto de partida, pelo menos, para que possam mais. Eu não diria que são mais beneficiadas, não, são. É-lhes dada a oportunidade de serem mais felizes no seu dia-a-dia.
Exato, pronto. É quem mais precisar, mais feliz será. Sim. E mais produtivas no final. E então avançava de novo para a professora Maria João, perguntando-lhe o mesmo. Falou-me de obstáculos diferentes dos da Teresa, embora as coisas se toquem sempre, não é? E tentar perceber também do seu ponto de vista o que é que podia ser mais eficaz agora. Se me fizesse essa pergunta há uns anos atrás, eu diria que achava que o mérito resolvia tudo. Agora já não acho isso. E temos um exemplo positivo da Lei 62 de 2017, que veio estabelecer os limiares mínimos de representatividade do sexo que tiver menos representado no topo e que trouxe, pelo menos numericamente, uma evolução brutal das mulheres no topo. Portanto, foi essa lei que a fez mudar de ideias? Foi. Foi o sucesso que a lei teve em termos de acelerar o percurso. Achava que nós íamos chegar lá, estava a ser demasiado paciente e este abanão foi importante. E agora temos quase paridade no topo, pelo menos temos ali, pelo menos numericamente, temos os 33,3%. Só que isto aplica-se a menos de 1% das empresas em Portugal. Então, se calhar, devíamos começar a aplicar esta lei também, ou uma lei adaptada a empresas que não estão nem cotadas, nem que sejam no setor público empresarial. Portanto, alargar aqui o âmbito de aplicação da lei, porque a lei não é só para os limiares de representação mínimos, mas é também para a elaboração de planos de igualdade. Pelo menos as empresas, de vez em quando, fazem ali um exercício de saber se estão ou não a cumprir nesta questão da igualdade. Mas depois eu sou também um bocadinho ousada. Eu acho que nós deveríamos começar mesmo pelos pequeninos. Eu acho que desde pelos pequeninos. Eu acho que deveria começar a haver disciplinas ou um curso ou atividades como de economia doméstica. Ou seja, os meninos aprenderem a passar ferro com as meninas, os meninos aprenderem a fazer listas de supermercado com as meninas. Mas depois não chegarem a mais velhos e acharem que são tarefas de meninas. Eles uma espécie de formação cívica. Exatamente, exatamente. Por saber que não é tarefa nem das mães, nem das avós, nem das mulheres ou das esposas, que seja de todos. Porque embora agora já haja, sem dúvida, partilha de tarefas e é uma coisa que está muito mais presente, né, nos casais hoje em dia, não deixa de ser ainda verificado que nas reuniões de pais quem vão são as mães, quando os filhos estão doentes quem fica são as mães, quando é preciso alguma tarefa a mulher que sai sempre à frente. E se isto for introduzir nas crianças como algo normal, como não é algo que esteja a pôr em causa a sua masculinidade ou a sua feminilidade, significa que vai aqui a ser natural para os homens também fazer essas tarefas. E se isso for normal, as mulheres também vão ter mais tempo depois para dedicar à sua carreira, para dedicar aos filhos, para os seus tempos livres, para serem com as amigas, com os amigos, serem felizes nas vertentes que acharem que precisam trabalhar mais. Portanto, e é começar com as crianças, porque se nós estamos só a orientar todas as nossas leis, as nossas iniciativas apenas só para o topo, estamos aqui a perder uma franja enorme da sociedade que também precisa de acordar para este desafio e não ficar incomodadas, porque às vezes jovens já estão nos 18, 19 anos e pergunto: quantas de vocês querem chegar ao topo? Poucas metem a mão no ar. Portanto, já que a ideia que é difícil, não vale a pena. Não, portanto, eu quero é que elas cheguem ali com a Teresa, não é? Se tivessem mais empresas a pensar nisso, se calhar não teríamos muito difícil, melhor, sem sim. dúvida, mas tem que ser feito também. Os professores no secundário, é possível. Vocês podem ser cientistas, engenheiras, futebolistas, cozinheiros, aquilo que quiserem ser. Obstáculos há, mas também há obstáculos para todos. E chegar ao topo é difícil para qualquer pessoa, não é só para as mulheres. Mas ainda é um bocadinho mais difícil para as mulheres e nós queremos que isso não seja uma razão para as mulheres sentirem logo à partida derrotadas. Portanto, desde pequeninas têm logo se sentir capazes e capacitadas e empoderadas, sem dúvida. Já são duas ideias interessantes e complementares, como não podia deixar de ser. E agora então a Filipa, que ainda por cima tem esta responsabilidade mais empresarial, portanto o BCSD debruça-se muito sobre estas questões viradas para as empresas e portanto também gostava de ter essa visão de o que é que lhe parece que resultaria melhor por agora ou que é mais necessário. Se calhar aqui dizia, é bom as empresas já estarem preocupadas com isso e realmente, como a Ana referiu, nós fizemos um estudo alargado com as nossas empresas do BCSD em que 76% já dizem que têm
planos DEI implementados e que o DEI está no top 5 das suas prioridades. DEI só para Diversidade, equidade e inclusão. De toda a razão, peço desculpa. Portanto, sim, estes temas da igualdade já estão em cima da mesa das empresas e já estão no top 5. Muito em linha cá em Portugal com o que acontece fora. Portanto, temos estudos da Korn Ferry a dizer o mesmo, cerca de 80% já têm este como no top 5. A Harvard também, à volta dos 65% também que as empresas dizem. Portanto, eu diria que as empresas já estão a perceber que isto foi um assunto que lhes chegou em força, não é? Acho que se calhar em termos do que é que pode ser uma medida prática, vou usar uma medida prática que saiu de um podcast da Women in ESG, que foi muito giro com a Erika Van Alstein, que é presidente da Reimagine Europe. E ela é sueca e deu uma medida prática que eu achei brilhante. E antes de a dizer qual é que é, primeiro vou explicar que eu acho que falta uma visão da sociedade que nós queremos em Portugal. Em Portugal, no mundo, mas em Portugal agora de forma mais concreta, falta uma visão da sociedade que nós queremos, porque se perguntarmos a qualquer pessoa o que é que neste momento está a deixar as mulheres para trás em termos de evolução de carreira, não há ninguém que não vá dizer que é a disponibilidade. Obviamente que ligado ao tema da maternidade, mas é a disponibilidade horária, portanto há de ser sempre uma questão de horas de trabalho. E então, sabendo que nós temos um problema de natalidade e um problema de envelhecimento da população, ou seja, já temos praticamente a pirâmide etária ao contrário em Portugal, se calhar fazia sentido pensar como é que nós podemos trabalhar todas estas dimensões que são problemáticas no nosso país e que se calhar estão todas ligadas. Mas é interessante pensar precisamente nessa reformulação do problema de não é a maternidade, que é uma coisa que as mulheres, se quiserem, enfrentam. É horas, que é uma coisa mais fácil de resolver. É a disponibilidade. É a disponibilidade porque temos que dedicar tempo aos filhos, aos pais, como a Teresa estava a dizer, a outras coisas e depois só não ficamos com tempo para nós, não é? Ao trabalho, acima de tudo, e só não ficamos com tempo para nós. Isso gera-nos infelicidade, menos produtividade ao longo do tempo, mas tirando essa parte que as mulheres resolvem e vão fazendo, o que é que eu acho? Falta esta visão mais teórica e prática da sociedade, do que é que nós queremos para a sociedade, e depois o que é que a Erika veio dizer que foi muito interessante. Então, como é que eles resolveram isto na Suécia? E a Suécia é um país que é sempre visto como muito à frente neste assunto, e bem, então colocaram no setor público, que tem muito peso na economia do país, colocaram no setor público a imposição de toda a gente tem que sair às 5. Toda a gente. Assim não há alguém que pode ficar a trabalhar até às 8. Toda a gente sai às 5. À sexta-feira até saem às 4. E isto gera um nível de equilíbrio em termos de horas, que era o fator que fazia a diferença segundo a avaliação, quase que diria, da população em geral, equilibrou o jogo. E traz mais felicidade a homens e a mulheres. Gera mais disponibilidade para os homens também fazerem o seu papel mais ativo como pais. E gera tempo, não é? E portanto as empresas não ficaram, quer dizer, que era o setor público, mas não ficou prejudicado por isso, só equilibrou foi o jogo. Portanto eu acho que esta é uma medida prática muito engraçada. E será fácil convencer as empresas? Aqui foi fácil, porque foi o Estado. Sim. No nosso caso. Não, eu acho que lá está, é conseguirmos entender o que é a visão da sociedade, porque se nós entendermos a visão da sociedade, e antes, se calhar se nós falássemos antes da lei ter surgido em 2017, que a Maria estava a falar, se calhar a verdade era essa, não é? Nós íamos perguntar às empresas, como? Mas agora não vai haver mulheres? Ou se calhar, quantas dificuldades é que nós vamos ter para conseguir implementar isto? Portanto, ninguém gosta de mudança e toda a gente vai criar uma série de barreiras. Mas, na realidade, é um bocadinho como a semana de trabalho dos 4 dias. Mas quando as empresas acabam por implementar ou fazer pilotos, entendem, as pessoas acabam por ser mais produtivas e nós estamos exatamente a fazer o mesmo com menos um dia de trabalho. Portanto, a sociedade vai ter que se ajustar. Não acho que as empresas vão criar obstáculos mais do que é normal ou mais do que é fruto da nossa natureza humana. Entendo. Então, Lúcia, falta a sua visão. Esteve muito a falar de transformação, portanto, acho que é um bom momento para pôr a ação em cima da mesa. E eu acho que ficámos bem posicionadas, porque eu acho que vou tocar em cada um dos pontos que já foi aqui falado. Em relação à questão das viagens e da necessidade de muitas vezes uma mulher para progredir na carreira ter que viajar muito e isso trazer algum transtorno à sua vida pessoal, na Tabaqueira existe um programa que é o Elevate, que permite que pessoas
que em determinados mercados locais consigam participar em projetos ou em experiências internacionais, o que é fantástico porque nos permite ir aprendendo com outros projetos e com outros mercados. Existe também a possibilidade de ter uma posição global. Hoje em dia estamos todos tão dispersos, não é? Que muitas vezes não precisamos de ir para fora para assumir uma posição europeia, ibérica, etc. E, portanto, existem várias mulheres que já assumem posições globais a partir do mercado português. Isso é fantástico. Por outro lado, também se instalaram aqui vários centros de excelência, como por exemplo na área das tecnologias, e neste momento nós lidamos diariamente nos nossos corredores com cerca de 40 nacionalidades e 20 idiomas diferentes. E eu acho que isto também nos enriquece e nos permite partilhar algumas experiências. Depois, tocando aqui na questão da igualdade e dessa formação que é necessária, nós temos também o que se chama os Employer Resources Groups. São grupos feitos de trabalhadores de forma voluntária, que têm sempre uma supervisão de um elemento sénior do management team, portanto, de certa forma que apadrinha esse grupo, e que são focos grupo para determinados temas, para nós trocarmos experiências, para nos apoiarmos, etc. Aqui estamos a falar no tema das mulheres, existe também um para, por exemplo, a inclusão de pessoas com deficiência, enfim. E um muito curioso agora com essa questão da igualdade de tarefas, existe o grupo de pais, que significa que o tema da parentalidade não tem que ser tratado só na perspectiva feminina. Eu normalmente costumo dizer que isto é um win-win, porque ganha a empresa, se nós estivermos todos mais satisfeitos e tivermos este tempo para dedicar a nós, ganha o pai, porque na empresa dão exatamente os mesmos benefícios ao pai que dão à mãe, portanto o pai também tem esse direito de ter esse tempo de qualidade, ganha a mãe porque se sente confortável para voltar a trabalhar, apostar na sua carreira e estar descansada em relação ao desenvolvimento do seu bebê, e eu acho que ganha o bebê no meio disto tudo, porque tem pais felizes e que conseguem ter as suas carreiras em desenvolvimento. E depois aqui uma questão muito importante naquilo que se pode ou não pode fazer. Eu acho que uma medida interessantíssima, e pessoalmente porque me toca também, fiquei muito satisfeita de saber, é a certificação da igualdade salarial. A Philip Morris International é certificada nos 180 mercados, portanto a tabaqueira também é certificada, e não há um homem e uma mulher que, para ocuparem a mesma posição, tenham salários inferiores, ou seja, a mulher tenha um salário inferior. E eu acho que isso, de facto, nos faz também sentir, de certa forma, que há efetivamente uma paridade e que temos exatamente as mesmas capacidades para desenvolver as mesmas funções. Mas isso é auditado de alguma forma? É auditado, sim. É uma auditoria, sim. Portanto, e sistematicamente, desde 2019, tem sido renovado. E, portanto, eu acho que é muito bom e é um orgulho muito grande eu poder saber que não há nenhum homem em nenhum dos 180 mercados que, a exercer a minha função, com a minha experiência, que ganhe mais do que eu. Portanto, eu acho que isso, para mim, é um incentivo muito grande, e eu acho que é um passo muito grande dado nesse sentido desse trabalho das mulheres se sentirem, efetivamente, em paridade com os homens. Já temos então aqui imensas ideias, falta a prática em grande parte, mas lá se chega também. E então fechar a nossa conversa, perguntando também a cada uma de vocês por conselhos que têm, porque estivemos aqui a falar de medidas muito alargadas, não é? Ao ponto de vista empresarial, numa sociedade inteira, mas conselhos mais dirigidos a mulheres que, como vocês, gostariam de ser bem-sucedidas e que, portanto, o que é que está nas mãos delas? O que é que pensam que lhes poderiam dizer? Olha, estes programas existem, outros vão de existir, para já o que te aconselho é isto, e penso que traz mais sucesso do teu lado. Muito bem. O conselho que eu dou, se calhar era as medidas que eu tomei para mim ao longo da vida. Eu acho que as mulheres têm que ser muito responsáveis, agarrar as oportunidades, não terem receio, serem determinadas em perseguir os seus sonhos, tirar partido da sua capacidade de diversidade daquilo que é característica das mulheres, que são muito ecléticas, e, portanto, tirar partido dessa diversidade e claro, trabalhar tanto como os homens e portanto, isso está na parte da responsabilidade, e terem sempre uma capacidade de
de insatisfação permanente. Isto aplica-se a todos, porque todos agora sabemos que se não nos estamos a formar ao longo da vida, ficamos para trás, sejam homens, sejam mulheres, mas para as mulheres eu diria essa insatisfação permanente, essa procura de saber mais, dá-lhe ferramentas seguramente que permitem avançar mais na carreira. Pode ser uma vantagem competitiva. E no caso da Maria Uma das questões que eu acho que as mulheres podem trabalhar um pouco mais é na questão da visibilidade. Chegarem-se à frente e dizerem, eu quero. Porque às vezes as mulheres acham que podem estar sentadas à espera que vou lá, porque são tão boas, têm tanta competência, porque é que não dão por mim? E às vezes não dão porque se calhar outra vê pessoa isso que a chegou. acontecer com outros. É uma provocação, Pode ser por isso, mas também pode ser porque há as mulheres que às vezes não mostram o que querem. Portanto, dizerem eu quero e estou capaz, estou disponível. Portanto, a questão da visibilidade e disponibilidade é importante. E depois também acho que as mulheres, mulheres e homens, mas as mulheres também não têm que ter medo de dizer eu não sei. Eu sim quero ser líder, mas essa parte ainda não sei com quem eu posso aprender, onde posso ir aprender. Porque as mulheres não têm que saber tudo, não é? E não há nenhum líder que saiba tudo. Portanto, temos que ir buscar o conhecimento onde ele existe, com os melhores, aprender com os melhores. Portanto, ter capacidade de dizer eu não sei e não ficar envergonhadas ou com medo de falhar. É claro, nós não gostamos de falhar, nós não desejamos falhar, mas se falharmos, conseguimos saber como é que vamos ultrapassar isso, porque não há nenhum sucesso que se faça sem falhas, sem percalços. Portanto, as mulheres terem capacidade de erguerem-se e não terem medo de encaixar falhar. o erro. Sim. E saber dizer que eu não sei como é que eu posso ficar melhor nesta área ou onde ir buscar esse conhecimento. Porque as mulheres têm de mostrar que são capazes, são multifacetadas, são corajosas, são capazes de enfrentar tantos desafios ao mesmo tempo, portanto também são capazes de enfrentar a liderança, portanto acho que é mais uma questão de ir sem medos. Ótimo conselho. Filipa, isso agora começa a ficar cada vez mais difícil. Mas, se calhar vou usar aqui a vertente então mais dedicada às empresas e sabendo que também há inúmeros estudos de consultoras que dizem exatamente que as mulheres na liderança trazem bom negócio. Se calhar usar aqui 2 critérios que eles distinguem porque é que trazem bom negócio e que eu acho que era importante e tem muito a ver com o que estava a dizer de se chegar à frente. Então, as mulheres trazem mais vendas e melhor negócio por 2 motivos muito engraçados. Primeiro, inovação e criatividade. Portanto, é uma característica das mulheres e comunicação mais eficaz. E, portanto, sabendo que temos estes 2 vetores que de alguma maneira nos são inatos e que conseguimos trazer, porque uma liderança sem comunicação não existe, não é? Ou sem inovação, o negócio vai acabar por morrer ou ser ultrapassado, faz-me sentido dar esta luz, ou seja, se é algo que não ter medo e usar a voz. Portanto, criatividade, inovação e chegar-se à frente para demonstrar isso. Acho que era o que eu diria. E já é bastante, sim, já acrescenta bastante valor. São argumentos que às vezes... Não, eles estão já muito bem fundamentados em estudos, e então é fácil dizer porquê. Obviamente que elas têm outras vertentes boas. Quando as mulheres estão na liderança, os negócios têm mais preocupações sociais, como já vimos, a Teresa partilhou a sua experiência pessoal, mas a verdade é essa, têm mais preocupações sociais e mais preocupações ambientais. Portanto, eu diria que isso é um adicional, um plus que podemos trazer. Mas se pensarmos naquelas ferramentas que são básicas e inerentes, a criatividade que vai inovar o negócio, que vai trazer mais negócio ainda, exatamente porque está muito ligada a esta lógica, e isso reflete-se na captação bolsista das empresas, e portanto é muito importante verificar que isso é uma realidade, portanto é seguir esse caminho. Obrigada. Fica difícil de facto a tarefa, mas eu acho... é especialista em comunicação, tenho que dizer alguma coisa mais, não é? Não, eu acho que isto aqui tem duas, e também eu ouço-vos falar e acabo por me ocorrerem algumas ideias. A primeira eu acho que nós não temos que efetivamente ter medo de sair do nosso espaço de conforto, muitas vezes em situações que são eminentemente masculinas. E posso dar um exemplo pessoal. Há uns meses, o meu diretor-geral, não podendo ir a um evento, delegou em mim.
a tarefa de falar sobre liderança a uma plateia com 600 pessoas. Portanto, não sendo eu de um nível hierárquico semelhante ao dele. E eu achei isto fantástico. Claro que uma pessoa tem receio e pensei, não, eu vou com o que sei. E a primeira coisa que eu vou dizer é isso, é que eu estou ali precisamente a receber uma missão dada de alguém que confiou em mim essa tarefa. Portanto, acho que este não ter medo, acho que é interessante, assumindo que não sabemos. Vamos com aquilo que temos, mas podemos sempre aprender mais e no dia seguinte já estamos um bocadinho mais à frente. E depois acho que devemos ser game changers. Vamos assumir-nos como game changers. Sabemos que às vezes pode ser um caminho mais sinuoso, mais complicado, e então vamos nós, fazendo tudo isto que foi dito aqui, propondo, oferecendo soluções, experimentando, aprendendo mais. Eu gosto muito de estudar e de conhecer coisas novas, inovar, a criatividade que já se falou aqui. E portanto, eu, se tivesse que deixar um conselho, era não ter medo de arriscar e de ser alguém que é um game changer. Pronto, acho que são ótimos conceitos. Com certeza quem ouvir terá aqui uma motivação extra para se destacar no seu trabalho. Portanto, obrigada a todas pela experiência, pelo vosso trabalho também, que é importante. E assim nos despedimos. Obrigada também a quem esteve a ouvir e até uma próxima.